Bem, queridos, então eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema de hoje. Guarda esse tema no seu coração, pode fazer sentido, vai fazer sentido essa semana na sua vida, amém? Diga bem forte comigo, eu vou falar, os irmãos podem repetir depois. Diga assim: se eu mudar, vai lá. Vou repetir de novo: se eu mudar, meu futuro muda. De novo: se eu mudar, o meu futuro muda. Amém. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos compartilhar. Mas para se basear nesse tema, para a gente trazer algumas informações que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse tema, eu quero compartilhar 3 histórias que vai esclarecer um pouco mais sobre essa mudança necessária para as nossas vidas todos os dias, porque ninguém nasce já assim perfeito, embora perfeito só no céu, mas constantemente precisamos de uma mudança nas nossas vidas diárias, ok? Constantemente, todo dia a gente precisa aprender algo e aí a gente muda, ok? E se eu mudar alguma coisa na minha vida, automaticamente o nosso futuro muda. Porque às vezes, se você muda a trajetória agora da sua vida, se você para de ir no caminho errado, você muda a direção, o seu futuro também lá na frente vai mudar, ok? Então, se você está indo no caminho errado, caminho torto, e aí você tem a opção de parar e mudar esse caminho e ir para um caminho certo, ok? Amém? Então, 5 pessoas já bocejaram aqui. Então, cada bocejo aqui, a gente acrescenta mais 10 minutos da pregação. Então, meus irmãos aqui, a Keka está acompanhando. Que Deus abençoe a Rose, em nome de Jesus, que ela seja curada, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, se eu mudar, o meu futuro muda. Então, se você está indo numa direção errada, a pessoa está indo numa direção errada, de repente ela para o carro, ela ia chegar em um lugar, mas ela errou o caminho. Ela para, faz de novo a rota, a trajetória e ela volta para o caminho certo e o destino é certo, ok? E ela vai conseguir chegar onde ela precisa chegar. Então, se você muda muitas vezes, né, o seu futuro também muda conforme você vai sendo transformado. Amém? Então, quem puder realmente dar um glória a Deus, um aleluia, vai ajudar, ok? Porque se vocês me influenciarem, aqui eu influencio os irmãos, tá bom? Se vocês me influenciarem com sono, daqui a pouco também eu vou estar aqui querendo dormir, e aí a gente não vai conseguir chegar no objetivo. Nosso propósito é chegar no objetivo e alcançar, estudarmos juntos essa ministração, para que você consiga entender, para que nós possamos chegar em um propósito nessa noite. Amém? Então, esteja em espírito de oração, ok? Se você estiver em espírito de oração, você consegue. Você fala, mas não tem... não tem tanta gente assim e vai ser assim. Não, queridos. Todos estão aqui, são importantes. E você que veio é porque você precisava, como eu, receber essa ministração. Amém? Vamos para a primeira história que eu quero basear aqui a nossa pregação de hoje. Está em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 8. Abra comigo, 2º livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo 8. Desculpa, 2 Reis não. Esse já é o último, já estou indo para o final. É Josué, capítulo 7. Já quero terminar a pregação. Esse é o último texto que nós vamos ler. Última história. Josué, capítulo 7. Uma história bem conhecida de alguns, talvez de outros não. Josué capítulo 7, a partir do versículo
1. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler bastante a Bíblia, por isso que eu quero que você não durma, ok? São 3 histórias que a gente vai passar hoje para os irmãos, e essas 3 histórias vão trazer aqui um significado importante, ok? Vamos lá, versículo 1. Eu leio o primeiro, os irmãos podem ler o segundo, tá ok? Está aqui na tela já? Amém? Já? Então vamos lá. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. 2. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Ó, está aqui na tela, vai ser melhor, ok? Então, todos, irmãos, vamos lá. Em nome de Jesus, vou contar até 3, a gente começa lendo, todo mundo junto. Amém? Ajuda aí, Simone, aqui, ó, aqui na tela, para a gente ler bem forte, para a gente entender. 1, 2, 3. Ando. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e aferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. 6. De Israel deitaram. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos daquele do Jordão, da além do Jordão, versículo 8. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome na terra. Cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. Então, que fará ao teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Versículo 11 diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Versículo 13. Irmão Giovanni, leia para nós. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Vamos ficar de pé. Assim vai ser um exercício para a gente conseguir não dormir na leitura, que vai ter bastante leitura aqui.
Ok? Versículo 14, Simone, lê para nós. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Versículo 15, bem alto, irmã Rose, leia para nós aqui na tela. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e ele tudo quanto tiver. Portanto, violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Versículo 16, irmão Jales, leia para nós aqui no telão, bem alto. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Versículo 17, irmão Sávio, leia para nós no telão aqui. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zebade. Versículo 18, irmã Rosana, leia para nós no telão. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Versículo 19, irmão Arle, leia para nós bem forte. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Eita, Não me ocultes. eita. Versículo 20, irmã Carolyn, lê para nós no telão. Pode ler aí, do jeito que você achar melhor então. 20. Acã respondeu: É verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: 21, toda a igreja agora. Entendes tu que lê? Tem o livro, né? Assim, no MRS tem seminário, a gente resolveu isso. Versículo 22. Então Josué enviou o mensageiro que fora correndo à tenda. Nota-se que rapidinho tinha que ser resolvido aquilo, porque eles estavam no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, no meio de uma situação que eles precisavam vencer, e a situação não podia deixar para depois. O que tinha que resolver logo, e vamos resolver, e vamos que vamos. Então, rapidamente a palavra de Deus diz assim: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, ele falou e vai lá. Já vai ver o que está acontecendo lá. Então, eis que, o versículo 22, né? A tenda. E eis que tudo que estava escondido nela, e a prata por baixo, tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. O que colocaram perante o Senhor? Tudo aquilo que havia sido adquirido ali dos despojos, porque a ordem era: queimem tudo, não fiquem com nada. E o que Acã fez? Ele foi, viu aquilo, cobiçou, a Bíblia fala que ele cobiçou, olhou e falou: não vai servir para ninguém mesmo, então, para mim, né? Ninguém vai sentir falta. Essa é a ideia que eu tenho aqui. Quando Acã chegou e pegou aquilo que não pertencia a ele. Então ele diz: ninguém vai notar. E ele pegou um pouquinho de ouro, pegou um pouquinho de prata, pegou a capa, porque a capa era importante, ok? Da Babilônia, e ele escondeu, ou seja, ele ocultou.
ele escondeu na sua casa, na sua tenda, e ali estava escondido aquele erro, ok? Então vamos lá. Consequências do ato de Acã. Versículo 23. Simone, por favor, leia para nós o versículo 23 bem forte. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Irmã Rosana, 24, leia para nós bem forte. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a vara de ouro, os seus filhos, e suas filhas, e seus bois. Seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram-nos ao vale de Acã. Irmãos, ele tinha bastante coisa na posse dele, né? Desculpa, eu estou achando que eu estou aqui com o microfone. Mal, gente, perdão. Glória a Deus. Versículo 25, agora o irmão Giovanni, lê para nós bem forte. 25. Disse Josué: Por que nos comprovaste? O Senhor hoje te comprovará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou. Dente por dente, olho por olho. Né? Sim, sim, não, não. Hoje estamos no tempo da graça. Pode ser, né? Hoje passa, algumas coisas passam, né? Mas a gente precisa lembrar da história daqueles que levaram a oferta e roubaram. Qual é o nome deles? Ananias e tempo da graça. Então, isso aí é outra história. Vamos lá. E teve um que foi comido de bicho também. Enfim, vamos lá. Versículo 26. Agora sim, irmã Rosemary finaliza para nós esse versículo aí, bem forte. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou a fúria da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acã até o dia de hoje. Amém. Eu quero, para a gente resumir essa história, em poucas palavras, e a gente partir para a segunda história, ninguém brinca com Deus, ok? Deus, aqui no texto, fala que ele ficou irado com a atitude de Acã. E a ira do Senhor só se acalmou depois que eles foram, o quê? O quê? E nós estamos falando de Deus que fez os céus e a terra, Deus de amor, Deus que enviou seu único filho, porque a Bíblia fala em João 3,16 que ele amou. Vamos falar esse versículo que a gente conhece, é o versículo central da Bíblia, é um versículo que traz assim a ideia do amor de Deus para nós. Como é que diz João 3,16? Porque Deus, mundo, unigênito, que nele crê, não, mas tem a vida eterna. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Mas o texto aqui traz a ideia que Deus estava irado, e só se aplacou a ira do Senhor com a morte daquelas pessoas. Só a graça de Deus mesmo, para entender. Amém? Então, eu quero só destacar aqui uma palavra que, no meio do despojo, que Acã pegou e escondeu, diga comigo, tinha uma capa. De novo, tinha uma capa. Amém, tá? Guarde isso no seu coração. Essa capa foi uma capa que foi adquirida indevidamente, ok? Ele roubou essa capa, ele possuiu aquela capa, ele estava ali com desejo de tocar, de pegar aquilo que não era seu, ok? Então ele adquiriu
indevidamente aquela capa? Diga comigo, adquiriu indevidamente aquela capa. Amém? Guardaram aí? A primeira capa ele pegou indevidamente, tá? Guardou? Vamos para a segunda história. Melhor dizendo, abra comigo em Marcos, capítulo 10, o texto conhecido também de muitos. Vamos lá, Marcos capítulo 10. Texto conhecido, texto clássico, ok? Estou ainda na introdução, nem entrei no texto, nem na história aqui, nem ainda na introdução, melhor dizendo. Uma pré-introdução aqui. Vamos lá, Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente ler aqui, amém? Se você veio, é porque você quer participar do culto também, você veio cultuar o Senhor. Então, ajude a gente aqui, que a gente te ajuda. Vamos lá, eu vou ler o primeiro verso, e a igreja vai ler o segundo, a partir do 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Versículo 47. Amém. Agora sim, versículo 48. Irmão Sávio, leia para nós aqui no telão. Versículo 49, irmão Heitor, leia para nós. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, irmã Gabriele, leia no telão para nós. Lançando-se em si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51, irmão Francisco, leia para nós no telão, bem forte. Perguntaram Jesus: Quem queres que eu te faça? Respondeu: O cego, mestre, que eu torne a ver. Amém. Glória a Deus. Agora sim, toda a igreja, versículo 52. Amém? A segunda história aqui também envolve uma capa, ok? Aqui nós temos a história de Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. E certa vez Jesus estava subindo e passou por Jericó e estava lá um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia conta que ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele grita, a famosa frase que nós temos, a atitude de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E automaticamente a Bíblia fala que o povo que estava lá, inclusive os discípulos e aqueles que estavam lá, tentaram acalmar ou aplacar o clamor de Bartimeu, mas não conseguiram, porque Jesus não ouviu simplesmente o grito, mas ele ouviu o coração de Bartimeu. Então, logo, Jesus manda chamar Bartimeu, e a Bíblia fala que ele foi tocado ali por Jesus e foi curado. Amém? Todos conhecem a história. Só que também tem um personagem aqui, meio que, eu vou chamar ele de personagem, porque, vamos chamar ele de personagem aqui. E que essa história envolve uma capa. A Bíblia fala que Bartimeu, quando ele foi chamado por Jesus, a Bíblia fala que ele lançou dele o que ele tinha na mão, e o que ele tinha na mão era, no corpo que seja, era uma capa.
Ok? Estou certo? Amém, Giovanni? Tá bom. Dizem os teólogos que a capa representava, ou representa, uma pessoa, muitas vezes, a forma diante dele da sociedade. Bartimeu, ele usava uma capa e aquela capa era uma representatividade da situação dele diante da sociedade, porque aquela capa representava que ele era um pedinte, um mendigo. E se a gente for entender um pouco mais, a gente vai entender o seguinte, que aquela capa foi imposta a Bartimeu. Ok? Ele não pediu a capa, ele não sonhou com a capa, ele não roubou a capa, ele não pegou indevidamente a capa, simplesmente colocaram nele. Rotularam Bartimeu. Ok? Então, diga comigo, rotularam Bartimeu. Amém. Então, a primeira capa, nós entendemos que ali na história de Acã, ele pegou indevidamente a capa. Amém? A segunda capa, o que nós entendemos? Foi imposta sobre Bartimeu. Ele não pediu, ele não roubou, simplesmente colocaram, rotularam ele, agora você é um mendigo, né? Diante da sociedade. Ok? Amém? Vamos para a terceira história, que está agora sim em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos fazer a nossa leitura dinâmica? Assim a gente não dorme. Vamos lá, deixa eu achar aqui. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ok? Então aqui nós temos uma história também. Não, vamos ler está tão gostosa a leitura, irmãos. Está muito gostosa a leitura. Vamos ler o capítulo 2 inteiro. Amém? Vamos ler a Bíblia então. Vamos ler. Capítulo 2, vamos entender essa história aqui de 2 Reis, capítulo 2, ok? Fica de pé aí, se você puder, quem puder, ok? Vamos lá. Eu vou ler o verso seguinte, o primeiro verso, o verso seguinte a igreja lê, ok? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 3. Irmão Giovanni, nos dê a honra. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Versículo 4. Irmão Arley, leia para nós. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 5. Simone, leia para nós. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Versículo 6. Irmã Célia, consegue ler o versículo 6? Leia bem forte para nós. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida eu não te deixarei ir só. Então partiram juntos aquele mundo. Versículo 7. Irmão Sávio, leia bem forte para nós. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Amém. 8. Irmã Gabriele,
Versículo 9, irmão Jales. Havendo ele passado, ele disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: veste-te de toque tua herança e a porção dobrada do teu espírito. Amém. Pode se assentar agora. Irmão Heitor, versículo 10, leia bem forte para nós. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 11, irmão Jales. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou-se um do outro, e Elias subiu ao céu e no redemoinho. Amém. Versículo 12, irmã Rosana. Vendo Eliseu, clamou: meu pai, carne de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o vi, tomando as suas vestes rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto do profeta, tá? Que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe havia deixado cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Israel? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Só até aí. Amém? Irmãos, essa história aqui conta do profeta que ele pediu a porção dobrada para o profeta Elias. Eliseu era discípulo de Elias e ele tinha tanta vontade de ser igual ao seu mestre e um pouco mais, porque a Bíblia fala que ele pediu uma porção dobrada, então ele queria ser melhor que Elias. Ele não simplesmente queria ser igual, ele queria ser melhor, por isso que ele pede a porção dobrada, e ele queria adquirir mais poder do que o seu próprio mestre. E a Bíblia fala que automaticamente, quando a história se desenrola, ele pede isso para o profeta, o seu mestre, e a Bíblia fala que o profeta Eliseu deu algumas pistas e ele viu, conseguiu, e automaticamente a porção dobrada foi lançada sobre ele e ele continuou o ministério que Deus havia dado para ele. Amém? Amém? Quantos entenderam? Essa história também envolve, em algumas tradições, uma capa. Em algumas versões. Aqui diz manto, mas em algumas versões diz capa, ok? E essa capa, eu posso dizer que ela representa, né? A capa ele não tomou ou adquiriu indevidamente, ou não foi imposta. Essa capa sim, ele pediu. Ok? Essa terceira capa que nós estamos lendo, nessa terceira história, ele não tomou indevidamente, não foi imposta sobre ele, mas simplesmente ele pediu a capa. E essa capa representa para nós também, símbolo de restauração da fé. Ok? Isso é muito importante entendermos. Então vamos lá, para a gente partir para as aplicações diante dessas três histórias. Irmãos, nós lemos a primeira história, que foi a história de Acã. Essa primeira capa, ou que foi adquirido aquilo que eu estou falando aqui, foi algo que foi mexido ou adquiriu indevidamente. O que isso representa para nós aqui? O que pode fazer sentido para nós? Porque a Bíblia fala que ele pegou aquilo que não era seu e ele escondeu na sua casa, porque ali era a tenda, era a casa dele.
onde ele morava. Então ele escondeu debaixo ali e ficou ali guardado aquilo que não pertencia a ele. O que isso traz, tá, para nós hoje? Eu vejo como essa atitude ou essa primeira capa representando os pecados ocultos que muitos de nós temos. Aquilo que nós somos em oculto, aquilo que ninguém sabe, aquilo que nós, quando estamos sozinhos, somos, ou aquilo que nós escondemos, guardamos e ninguém sabe, nem a pessoa mais próxima sabe. Essa primeira capa representa os pecados ocultos, aquilo que muitas vezes nós somos, nós muitas vezes apresentamos e andamos com essa capa. Às vezes nós saímos de casa e colocamos essa capa dos pecados ocultos. E viemos e nos achegamos à igreja, abraçamos os irmãos e sorrimos e damos um glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos com essa capa. E ninguém sabe quem somos, muitas vezes. E às vezes quando nós chegamos e estamos e entramos no ambiente dessa capa, realmente nós tomamos posse dela e demonstramos quem realmente somos. E eu quero dizer para você, queridos, que essa capa não é sua. Amém? Essa capa não é sua. Talvez você adquiriu ela indevidamente. Porque, irmãos, pensa comigo. Josué, melhor dizendo, Acã, ele pega aquilo, e aquilo era bom para ele. Aquilo era, aparentemente, era de suma importância. Aquilo era importante, aquilo trouxe um certo desejo de adquirir aquilo, aquela capa. E ele tomou aquela capa para si, guardou, e estava prejudicando o povo de Israel, estava prejudicando a sua família, e no final prejudicou a sua família, no final prejudicou, porque, irmãos, foi só ele queimado? Quem foi queimado? Tudo. Então, quero dizer para você, queridos, cuidado, porque você não está só prejudicando somente você. Você pode estar prejudicando a sua casa todinho pelos pecados que você carrega, que nós carregamos, os pecados ocultos. Que são os pecados ocultos que nós carregamos? E às vezes a nossa vida não vai para frente porque não largamos o pecado oculto. Irmãos, o povo de Israel não vencia a guerra, não venceu a guerra. E a Bíblia fala que o povo tirou até, os soldados tiraram até, vamos dizer assim, foram com poucos homens, com o intuito de vencer logo, tipo, não, eles são poucos, não precisa mandar todo mundo, porque a gente vai vencer rápido, vai ser rápido. E a Bíblia fala que eles passaram a maior vergonha, porque eles foram, e ali eles foram para a batalha em pecado. E entenda uma coisa, foi Josué que estava em pecado? Era todo o povo que estava em pecado? Era simplesmente uma família. Então, queridos, tomem cuidado, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Precisamos entender. O que você faz sozinho? Quem é você? Como você carrega o nome de Jesus Cristo? Como você carrega, como você é a representação, embaixador, aquilo que nós aprendemos de manhã cedo. Embaixador de Deus nessa terra. Quem é você quando carrega o Evangelho? Quem é você quando vai para o seu trabalho?
Quem é você dentro de casa? Quem é você na rua, no comércio, onde você está? Quem é você? Como você representa a glória de Deus? Cuidado, não brinque com Deus. Não podemos brincar com Deus. Aqui você é o santo e lá fora você é o demônio. Muitas vezes. Irmãos, cuidado, porque às vezes nós somos uma coisa na igreja, essa semana a gente foi ontem a gente foi para o Barueri, eu e Simone rápido, saímos 8 horas, né, daqui 7 horas, fomos lá para Barueri, voltamos tarde lá, ontem mesmo, mas ela me contou uma história que me chamou a atenção do pai dela. Hoje ele é falecido, e a história que ela conta, eu depois parei e fiquei pensando, falei, nossa, é uma coisa assim que realmente acontece na vida de alguns. O que ela me contou? Ela contou que sobre a família dela, o pai dela. E o pai era já um senhor de idade, mas ele ficava às vezes, essa história já passou, né? A gente compartilha, que já foi, ele já está na glória porque ele se converteu, amém? E está tudo certo com ele, eu espero, né? E a gente só conta o testemunho aqui. Ele não vai falar mais nada, porque não tem como falar mais nada, né? Não tem como se defender mais. Mas, enfim, ela me contando a história, que na casa dela, o pai dela, ficava às vezes 2 meses sem falar com a mãe. Sim, não falava. E quando ele queria falar com a mãe dela, ele se dirigia a ela e falava assim... Simone, fala para sua mãe isso, fala para sua mãe, mas ela não levava a palavra a ela. 2 meses ficava sem se falar. E é uma história que ela contou que me chamou mais atenção ainda, quando ela falou assim para mim, falou assim, uma certa vez eu estava indo para um lugar e eu vi o meu pai no meio da roda dos amigos, no meio dali do convívio, fora de casa. E ela falou assim, ele era uma outra pessoa. Nem parecia o meu pai. Nem parecia aquele velho ranzinza. Ele era uma outra pessoa. E era o centro das atenções. Ele era o centro, era o que contava a piada. Era o que as pessoas queriam estar perto. Mas quando ele estava em casa, nem com a mulher dele falava. Está certo isso? Irmãos, quem somos nós aí fora? Quem é você? Essa capa não é sua. Hoje é noite de tirar essa capa. Amém? A segunda capa que eu quero trazer para nós é a capa a história que conta de Bartimeu. Só que essa capa, ele não roubou essa capa. Essa capa foi imposta sobre ele. Ele foi rotulado com essa capa. Irmãos, muitas vezes nós somos rotulados no decorrer da história da nossa vida. Às vezes, nós somos rotulados de uma mãe que não presta, de um filho que não vai dar em nada. Somos rotulados muitas vezes, eles falam da gente que somos um péssimo marido. Às vezes é o contrário. Às vezes você é rotulado uma pessoa que não vai dar em nada na vida, um drogado. As pessoas são rotuladas assim. Eu não sei como te chamam por aí. Não sei qual é o seu apelido no mundo. Eu lembro do meu, quando eu estava, antes de me converter, depois foi mudada essa história. Sabe como era o meu apelido? Logo quando, até os meus 15 anos, era de Noia. Eles me chamavam na rua, até na igreja, quando eu me converti, eles me chamavam desse nome, Noia. Né? Imagina só, na rua, meus colegas, a vizinhança, é Noia. Me chamavam assim. Estranho, né? Estranho. Às vezes as pessoas rotulam a gente, colocam situações, e às vezes o diabo, ele impõe coisas sobre você, e dizer que você é assim,
e que você realmente não vai conseguir sair dessa situação. E, irmãos, às vezes a gente abraça e põe essa capa que rotularam a gente vive num casulo e diz assim: não vou conseguir, é melhor ficar assim e pronto. Às vezes uma situação que aconteceu com você no passado, e você, foi xingado. Minha professora, no 4º ano, ela, no 3º ano, já aconteceu essa história, vou repetir porque você esqueceu. Minha professora, no 3º ano, ela me chamava de burro. Seu burro. Toda a aula, praticamente, ela me chamava de burro. Burro. E toda vez que eu entregava um trabalho, ela fazia questão de... Hoje em dia nem pode mais isso, né? Se fizer isso aí, vai preso. Mas aí, quando eu entregava o trabalho... Irmãos, quando eu ia para entregar o meu trabalho, chegava na mesa dela, ela falava bem alto: ó, aí, já vem o burro. E a sala ria. Ela fazia questão de... Irmão, porque era burro mesmo, né? Ela fazia questão de me colocar na lousa para eu resolver alguma coisa e depois todo mundo rir de mim. E aí, ela, com gosto, ela me reprovou 2 vezes do 3º ano. Aí, eu já estava cansado, irmãos, cansado de ser chamado de burro. O que eu fiz? Eu vou mudar essa história. Isso eu conto para meus filhos como testemunho. Eu vou mudar essa história. O que eu fiz? Irmãos, eu comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a treinar caligrafia. Depois eu desandei. Mas, enfim, comecei a treinar caligrafia, Irmãos, eu fiz isso de raiva, de ódio que eu tinha da professora. E eu coloquei no meu coração, isso com 15, 16 anos, eu falei: nunca mais aquela velha gorda vai me chamar de... Rotulei ela. Me chamou, me rotulou de burro. Eu rotulei ela de velha boca. E era uma briga. E aí o que eu fiz? Estudei. Irmão, eu estudava. Mas estudava, decorava, ia e tal. Você acredita que na metade do ano, do 3º ano, já indo para o meu... Eu ia repetir 3 vezes o 3º ano, começou a mudar o quadro. Ela começou a olhar, falou: alguma coisa de diferente. Daqui a pouco as provas eu tirava só 10. Irmãos, eu treinava a caligrafia, perfeita a minha letra, desenhava a letra. Ela olhou, ela falou: nossa, que letra bonita. É você mesmo que escreve? Irmão, foi assim, eu mudei o quadro, passei de ano. No meu 4º ano, sabe como ela me chamava? A nossa professora Emília, fala o nome dela que ninguém conhece. Nossa professora Emília começou a me chamar assim: olha, Wagner, levanta aí. Aí eu levantava. Toda a sala precisa seguir o exemplo do Wagner. Nossa, irmão. Ele é um aluno exemplar. Só tira 10. E quando eu chegava com a minha prova, ela olhava assim: nossa, que letra bonita. Gente, olha que letra bonita. Irmãos, no 5º ano desandei, é claro, assim, não foi tão assim, porque eu fiz isso com raiva. Mas me rotularam de burro. Mas eu não tomei posse daquela palavra, eu mudei aquele quadro. Eles vão te rotular, vão colocar capa em você e vão te dizer: olha, você não vai vencer o seu casamento, sua vida profissional, você não vai... Irmãos, tira essa capa também não é sua. Amém? Diga comigo: essa capa não é minha. Amém. Vamos para a última capa para a gente finalizar. Tá, já estou acabando, paciência. Certinho vou acabar no horário. Esse relógio está adiantado. Última capa. Essa capa representa a restauração da fé. Por que eu falo restauração da fé?
Porque Eliseu, ele adquiriu aquela capa porque ele foi atrás. Aquela capa ele pediu. Aquela capa ele sabia que era o sucesso. Ele sabia que era o caminho do sucesso e ele dizia: eu quero aquilo para mim. E a Bíblia fala que ele ficou no pé do seu mestre até o fim. E a recompensa foi o sucesso. Aquela capa que ele adquiriu, aquela capa que ele pediu, aquela capa que ele realmente conquistou, porque ele conquista aquela capa, que foi uma capa que foi assim, algo que foi imposta na sua vida, porque ele conquistou aquilo. Irmãos, essa sim, diga comigo, essa capa me pertence. Amém. Essa capa que pertence a gente, queridos, é a capa do profeta. Diga para o seu irmão, a capa do profeta. Diga comigo, o manto do profeta. Irmãos, essa capa, a Bíblia fala que ele pega, ele toca no rio, e a Bíblia fala que o rio se divide no meio e ele passa. Ele fala assim: peraí, vou testar se realmente está boa. Ele olhou, ele viu que Elias fez, falou: agora é minha vez. Caiu, ele olhou, ficou a capa, ele olhou aquele mistério e falou, pegou aquela capa, vou testar essa capa, testou e deu certo. Está aí uma coisa que você tem que tomar posse, você tem que testar na sua vida. A restauração da sua fé é de suma importância. Nós precisamos pedir a Deus para que nós possamos ser restaurados. A primeira capa não te pertence, ajuda aí, Giovanni, para a gente finalizar. Toca para nós. A segunda capa também não te pertence, a terceira capa te pertence. A terceira capa representa a restauração da nossa fé. O poder de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, a unção, a representação de Deus nas nossas vidas. Templo do Espírito Santo, morada de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Essa sim nós temos que esbanjar. Essa sim nós temos que tomar posse, essa sim nós temos que ir para frente com ela. E Deus quer derramar isso sobre você nessa noite. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Talvez você chegou bem assim, triste, baqueado da semana, porque cansa, irmão. Semana cansa. Pensa que eu sei disso, porque a minha semana, quem me conhece sabe, minha família que me conhece sabe, como minha semana é difícil. Como minha semana é difícil. Essa semana eu falei para minha esposa, eu só queria chegar em casa. Foi na quinta-feira. Falei, só queria chegar em casa, Simone, só queria chegar em casa. Eu clamava a Deus para chegar em casa, para você ver como meu dia foi tão difícil. E eu me peguei dirigindo uma Kombi, nunca dirigi Kombi, no centro de Sorocaba, no trânsito. Me deram uma Kombi para eu dirigir, porque tinha que carregar material para obra e tal, aí eu peguei uma Kombi. Pense na dificuldade, desculpe a palavra, na dificuldade. Eu não sei dirigir Kombi, aprendi essa semana. Peguei aquele trambolho duro e o pneu ainda estava murcho, cheio de carga, e eu girava aquele negócio lá e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Cansado, andando pela estrada, falando, restaura, Senhor. E aí você abre o seu WhatsApp, cheio de gente com tanta dificuldade, você olha assim, pastor, isso aqui, você olha, só graça. Aí você olha um que não quer obedecer, você olha um que está com a capa da roubada, você olha um com a capa adquirida, coitadinho de mim, não vence. Aí você cansa, às vezes você olha. E aquele que não quer largar o pecado, com a capa com o pecado oculto, você fala, irmãos, cansa às vezes, cansa. Aí olha o seu WhatsApp e fala, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí Deus vem e renova a gente, porque eu aprendi a tomar posse diante dessa palavra, que a capa que eu preciso ter é a capa da restauração da fé.
Deus vai renovando a gente. E Deus quer te restaurar. Pode ficar de pé, querido. Deus quer te restaurar hoje. Deus quer fazer você igual a águia. Você conhece a história da restauração da águia? Bonito, né? A águia vive em torno de 80 anos. E em torno de seus 40, 50 anos de vida, ele entra num processo de restauração. A águia. E a águia sobe, porque ela consegue alcançar uma altura muito elevada, muito alta. Ela sobe num mais alto monte. Guarde isso no seu coração. Ela sobe no mais alto monte, a águia, muito alto, aonde os seus predadores ou ninguém consegue alcançar ela. E quando ela chega no cume, ela entra num processo de restauração. Sabe como acontece o processo de restauração na vida da águia? Ela começa tirando pena por pena. É doloroso, mas ela tira pena por pena do seu corpo. Por que que ela faz isso? Porque as penas estão velhas. E ela precisa ter penas renovadas para voar mais alto. Porque a pena velha, ela não vai alcançar o nível que ela precisa alcançar. Então ela precisa tirar a pena. E é doloroso tirar a pena. É um processo doloroso na vida da águia. E ela começa a tirar a pena. Porque ela entende que o processo de restauração é necessário. E ela precisa renovar a pena que há nela, para que ela alcance o nível mais alto que ela precisa alcançar. O nível mais alto, voar mais alto. Então ela precisa tirar. E a história, né, da restauração da águia diz que ela tira pena por pena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ela precisa fazer é essa parte que ela começa a fazer, também é doloroso. Ela precisa trocar de unha. Então ela arranca da raiz o bico, ela arranca as unhas, porque precisa renovar as unhas, porque a unha ela precisa para segurar, ter uma garra, entendeu? Onde ela pega suas presas, então ela precisa ter unhas 100%. Então ela já com um processo de 40, 50 anos, já tão velhas. Então ela precisa das unhas renovadas para que ela consiga ter precisão em pegar suas presas. Irmãos, na vida muitas vezes é assim, né? Precisamos ter garra para vencer. Tem hora que a gente precisa entrar no processo de restauração. Isso é muito importante na nossa vida. Eu ainda estou nesse processo de restauração todos os dias. E a última etapa é o mais doloroso na águia. É que ela precisa arrancar, quebrar o seu bico. E ela precisa bater na rocha. Nossa, imagina a dor. Ela precisa bater na rocha até que o bico dela quebre. Até que quebre tudo. Porque mais ou menos um mês se renova. Porque ela precisa do bico para pegar suas presas, para realmente se alimentar. Nós somos assim, queridos. Por isso que o processo da restauração da água, por isso que a águia representa muita coisa, faz muito sentido na nossa vida, porque na nossa vida é assim. Às vezes você precisa renovar as penas para você voar mais alto, e as garras para você realmente lutar e vencer, e o bico para que você consiga se alimentar melhor, para que você consiga alcançar o nível que você precisa alcançar, o nível da águia. Deus está fazendo isso hoje com você. Essa capa não é sua. Pegue a capa da restauração da fé.
Amém, queridos? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Nós vamos encerrar. Põe a mão no seu coração. Você também que está nos assistindo, põe a mão no seu coração. Eu não sei como você está, mas eu quero lançar sobre você essa palavra da restauração da fé. Assim como a águia, ela entra num processo de restauração. Nós precisamos entrar num processo de restauração. Entre, meu irmão, nessa noite, diga para o Senhor: Senhor, restaura-me, Senhor. Senhor, faz de mim uma nova criatura, Senhor. Eu preciso ser renovado pelo Senhor. Eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Eu preciso de uma nova vida e vida em Ti, Senhor. Tira de mim aquilo que não pertence. Aquela capa, Senhor, que eu adquiri indevidamente com os pecados ocultos, ou aquela, Senhor, aquela capa que impuseram sobre mim, me rotularam e disseram que não ia dar em nada. Não aceito, Senhor, estas capas. Eu quero, Senhor, a capa da restauração, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai. Restaura-nos, ó Pai, nessa noite. Restaura a Tua igreja. Restaura esse povo. Restaura, Senhor. Restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Liberta-nos, nos transforma, nos faz, Senhor. Faz algo novo dentro de nós. Faz algo diferente em nós, Senhor. Ao amanhecer, no dia de amanhã, que nós possamos levantar como a águia e sabemos que estamos no processo de restauração. Às vezes a nossa semana, Senhor, vai ser dolorosa, aonde nós precisamos tirar pena para que nós possamos ser renovados, penas novas para que nós possamos voar como a águia. E nos ajuda nesse processo doloroso, Pai, que muitos de nós estamos passando. Restaura a Tua igreja. Restaura a Tua igreja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Sua família vai ser restaurada. Amém? Toma posse, menina. Sua família vai ser restaurada. Não desiste dela. Não desiste da sua família, não desiste do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você é um canal de bênção. Você é o processo na vida deles. Você vai levá-los para os caminhos do Senhor. Não desista, não desista. Oh Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos